Olá, boa noite. Hoje estamos com uma palestra do 8º Congresso Amazônico EAD e contamos com a presença de Stephen Downes. Stephen Downes é pesquisador, designer e comentarista na área de aprendizagem com tecnologias digitais e reconhecido por suas contribuições ao estudo de métodos de ensino mediado pela internet desde meados da década de 90 e é profissional atuante em temas como conectivismo, aprendizagem em rede e recursos educacionais abertos. Downes combina reflexão teórica com experimentação prática na criação e avaliação de cursos online, plataformas colaborativas, iniciativas que ampliam o acesso ao conhecimento. Eu vou estar mediando a fala de Downes, ele vai apresentar uma palestra e ao final vamos abrir para perguntas e em cada uma de suas falas eu estarei colaborando aqui para traduzir o que ele fala para vocês. Good evening, Stephen. Hello, how are you? I'm good, and you? I'm good, thank you very much, and greetings to everyone from here in Canada. We can start now. Okay. So thank you for inviting me to speak to the 8th Amazon Distance Education Congress. It's a pleasure to be here. I can't see you or hear you. I can see comments. I believe I'm seeing comments from people who are watching online, at least in the StreamYard application. But if people have comments or anything, by all means, please let me hear them or see them or in some way be able to communicate. Sorry, I forgot. Ele saúda todo mundo, ele abre falando que viu o comentário das pessoas e ele está tentando ler todo mundo que já comentou boa tarde para ele. I forgot I was being translated. Sorry about that. That's okay. Okay, let's go. So this talk will connect the principles of connectivism, which is a philosophy that I've been working on for a number of years, with networked learning and the opportunities and challenges of the digital Amazon. Essa palestra vai ser sobre conectivismo, que é um tema que ele tem trabalhado por vários anos já, e sobre aprendizado distribuído e inovação digital na Amazônia. Now, I'm sensitive that I'm based here in Canada. I live in Canada, and I don't have a lot of experience with Brazil and have yet to see the Amazon River. So I'll speak at a fairly high level of abstraction. Ele fala que, como ele está falando a partir de alguém que está no Canadá, né, a partir da postura de alguém que está no Canadá, ele fala que vai tentar, e tem pouca experiência com o Brasil, tudo que ele for falar é parte de um ponto de vista de abstração. So we're going to look at distributed or distance learning practices, open resources, local networks, to see how they can enhance education, innovation, and entrepreneurship in contexts like the Amazon context. Ele fala que a conversa tenta conectar os princípios da conectividade para falar das redes, né, de pessoas que moram na região amazônica para poder achar oportunidades, inclusive iniciar atividades de empreendedorismo. And I want to put it in the context of what we saw this week during this conference. Ele quer colocar em contexto as coisas que foram vistas durante o congresso essa semana. For example, Yalvini Valdez Santos on how connectivity can break down historical barriers of geographic and social isolation. Sobre como o João Vianney Vale dos Santos fala sobre como podemos
como a conectividade pode romper barreiras históricas e do isolamento geográfico e social para promover inclusão, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e apreciação por conhecimentos locais. And national and international events such as the new decree regulating distance education and the recently completed COP30 conference. I'm sorry, COP. Ele fala sobre inclusão no tema, né, sobre o ensino EAD e a COP30, né, que foi tema esse ano. We've seen presentations on how different actors, institutions, managers, teachers, and more get together to form dynamic ecosystems. E a gente tem visto atividades a partir de diferentes atores, como instituições, professores, etc., têm agido para criar um ambiente, né, de discussão. And we've seen things like the role of assistive technologies in promoting accessibility and inclusion of students. Can you repeat, please? I'm sorry. We've seen presentations about the role of assistive technologies in promoting accessibility and inclusion of students. E a gente viu apresentações sobre o papel de tecnologias assistivas, né, para ajudar no papel dos professores em ensinar pessoas que precisam de apoio na sala de aula, devido a alguma necessidade especial. That's just a small sample of what we've seen. Esse é uma amostra do que a gente viu. I've divided the overall presentation into two. Ele dividiu a apresentação, as apresentações em dois eixos, né? The first part on reshaping pedagogical practice, and the second part on application and innovation. O primeiro sobre a reforma das práticas pedagógicas, o segundo sobre aplicação e inovação. And we get 6 sections overall. Excuse me? We get 6 sections overall. Sections. E para cada um desses 3 pontos, né, que ele vai falar, então são 6 pontos no total. So let's begin. Compreensão na área da IA. So, artificial intelligence has taught us a lot over the last few years. A inteligência artificial ensinou muito para a gente nos últimos anos. We've learned what it can do and what it can't do. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, a gente aprendeu. We've seen text-based models show us that learning is more than just remembering text. E ele falou sobre como os modelos de texto mostram para a gente que aprender é muito mais do que lembrar de texto, né? Aprender é muito mais do que memorizar texto. Even if we remember all the text in the world, there's still more we need to do. Ainda que a gente lembrasse de todo o texto no mundo, ainda precisaríamos fazer outras coisas. We need to understand. Nós precisamos entender. There's a difference between just following a recipe and understanding why the ingredients were chosen the way they were. Existe uma diferença entre escolher os ingredientes, usar os mesmos ingredientes de uma receita e saber o porquê cada um dos ingredientes compõe aquela receita. Learning is not just remembering, it is understanding. Então, o aprendizado é muito mais sobre a compreensão do que sobre lembrar-se, né? Do que a memorização. The recent rise of artificial intelligence has also vindicated some major principles of connectivism. A popularização da inteligência artificial recente, né, acabou também levantando questões sobre conectividade. I identify 4 major areas here.
sobre como a conectividade está sendo vingada. E ele fala que tem 4 principais áreas, né. Aí ele vai falar um pouco sobre cada uma dessas, que é cognição distribuída, compreensão do padrão, emergência do entendido da compreensão e aumento da rede. Well, that seems like more than what I said. I'm sorry, it's just that I'm taking a little step further just in order to read the slide for them. Oh, okay. That's fine. That's fine. I was Just the titles. Okay. So, yeah, distributed cognition means that knowledge is not located in one place, but in many places all at once. A cognição distribuída significa que o conhecimento, ele não está limitado a um lugar, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Knowledge is based on recognizing patterns that operate through networks rather than memorizing rules. Conhecimento é baseado em reconhecer padrões. Can you repeat? I'm sorry. Knowledge is based on recognizing patterns in networks rather than being based on rules. O conhecimento é sobre reconhecer padrões e redes e não só se ater às regras, né, de uma área de conhecimento. It's hard for me to repeat what I said because it doesn't always come out the same. Emergent understanding is the idea that we can perceive these patterns through interactions in a network. E a compreensão emergente é sobre como a gente consegue reconhecer esses padrões dentro de uma rede, como elas se formam. And because it's based in networks, not principles and rules, we can see that multiple perspectives give us multiple explanations. E porque ela é baseada em rede, a gente consegue perceber como que em várias perspectivas, I'm sorry, can you repeat, please? Not really. I'll try saying it again slightly differently. Because it's based on networks and therefore individual perspectives, we get multiple explanations. E porque é baseado em redes, e então, portanto, em diferentes opiniões, várias pessoas que compõem aquela rede, a gente consegue obter várias opiniões diferentes, né? Pontos de vista diferentes. So what is understanding? What do I mean by that? Então, o que é compreensão? O que eu quero dizer por compreensão, por entendimento? As you may guess by now, I mean not rules, facts, and remembering, but explaining, contextualizing, and connecting. Então, como vocês já devem ter adivinhado, não se trata de regras, fatos e memorização, mas se trata muito mais de contextualização, sobre conectar ideias, né, interligar as ideias. Understanding is not based on internal templates or schemas or models, but participation in dynamic networks. A compreensão não se trata apenas de modelos de esquemas que a gente pode ver num slide, etc., mas também sobre a participação em redes dinâmicas. And this has become clear in the topics that you have been discussing in this conference. E isso ficou claro nos assuntos que vocês discutiram nessa conferência. Let's look at distance education or distributed education more closely. Ele vai falar um pouco sobre EAD, né? O ensino EAD. So, I use the term distance education and distributed education more or less to mean the same thing. Ele mais ou menos usa o termo de ensino à distância e educação distribuída para significar mais ou menos a mesma coisa. Conflagra os dois.
And I mean any form of learning that takes place outside the classroom or learning institution. E para qualquer forma de aprendizado que ocorre fora de uma instituição física. In all cases, it creates a concrete arena, a practical application where understanding needs to be defined, supported, and evaluated. E isso acaba criando uma arena concreta de aplicação prática, onde o entendimento deve ser definido, apoiado e avaliado, né, com ecossistemas sociotécnicos completos. In distance education, we see most clearly the learner challenges that are not just academic, but physical, social, technological, and cultural. E com a educação à distância, a gente vê de forma ainda mais óbvia os desafios, né, de aprendizado, que não são apenas acadêmicos, mas também físicos, sociais, tecnológicos e culturais. We've learned a lot from doing education at a distance. A gente aprendeu muito olhando sobre o ensino EAD. We've learned of the danger of treating learning simply as information transfer or memorization. A gente aprendeu sobre os perigos de tratar o ensino EAD apenas como transferência de informação e inserção de esquemas e memorização. So, in distance education especially, we find ourselves forced by circumstance to go beyond direct instruction. Na educação à distância, a gente se vê forçado a ir muito além das instruções oferecidas, às vezes. Learning depends as much on what the student does as what the instructor does. E o aprendizado se torna muito mais dependente do esforço do aluno do que do professor. And we learned that learners succeed when they form meaningful connections, when they collaborate, when they use tools and work in their own context. E aí o aluno, ou a pessoa que está aprendendo, tem mais sucesso quando ela consegue formar conexões significativas, colaborar em diferentes contextos, com diferentes pessoas, usar instrumentos de forma estratégica e trabalhar dentro do seu próprio contexto. We've also learned a lot offering massive open online courses. Também aprendemos muito oferecendo cursos EAD para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Que tem uma frequência massiva. We've learned in distance learning environments that no one person knows everything. Aprendemos que nenhuma pessoa sabe tudo dentro desses ambientes de EAD. The usefulness of something I say depends on you, the listener. E a utilidade de algo que eu diga depende de você, que está me ouvindo. I do not simply transfer knowledge from my brain to your brain. O conhecimento não ocorre daí por transferência. The knowledge grows or emerges from the interactions between us. E o conhecimento surge a partir de um crescimento, né, da interação entre quem está passando, né, da ponta do professor, da ponta de quem está ensinando para quem está aprendendo. Because we are working in a communications network, we co-create understanding. E porque estamos conversando a partir de uma rede, nós co-criamos o entendimento, a compreensão. Creating understanding depends on diversity, equity, and inclusion. A criação do entendimento surge através da inclusão, né, e da coparticipação das pessoas envolvidas. This is because any explanations that we can offer are contextual. What works in one domain might not apply in another. Isso é porque toda explicação é contextual. O que funciona em um campo pode não funcionar no outro.
The challenge for distance education is to obtain clarity about how abstract concepts are learned in distributed settings. O desafio para a EAD é obter clareza sobre como conceitos abstratos são distribuídos em contextos abstratos, ou em contextos de aprendizado. We try to look and see what we have in common. Então buscamos o que a gente tem em comum. In the context of this presentation, that's a particular challenge. E no caso dessa apresentação em específico, isso se revela através de mais um desafio, né, particular, que é a barreira do idioma. I wish I could see you, hear you, get feedback from you. Ele gostaria que ele pudesse, por exemplo, ter o feedback direto de vocês, ver vocês, falar com vocês que estão assistindo. The distance educator tries to take what we find in common and turn it around so that we can see ourselves from that perspective. O educador à distância tenta tomar o que a gente consegue encontrar em comum para mostrar isso para o aluno, né? Reverter como se fosse um espelho para poder mostrar para ele entendimento. When we talk about causes in complex environments or complex systems, quando falamos sobre causas em ambientes complexos e sistemas complexos, it becomes a challenge to see how causes can be explained through interaction rather than simply described through transmission of text. Isso torna um desafio ver como as causas podem ser explicadas pela interação, no lugar apenas da transmissão de texto. Academics sometimes talk about this in terms of localization or knowledge translation. Os acadêmicos falam disso em termos de localização ou transferência de conhecimento. But we understand that to produce this understanding, there needs to be this interaction. Mas a gente entende que para produzir essa compreensão é necessário haver essa interação. So I guess right away we're being challenged. Então, por óbvio, estamos sendo desafiados. Another thing about the current environment is the increasing role being played by artificial intelligence. Outra barreira do... Can you repeat, please? I'm sorry. Another challenge is the increasing role being played by artificial intelligence. Outro desafio é o desafio colocado pela inteligência artificial, né, hoje em dia, dentro do contexto de ensino. Traditional educators, those who work in a classroom or an institution, are learning that students can just use AI to submit tests and assignments. Os educadores tradicionais estão se dando conta que os alunos podem simplesmente usar a inteligência artificial para entregar as atividades que eram feitas antigamente de forma mais tradicional. Distance educators have always understood this sort of risk. Mas os educadores à distância sempre perceberam esse tipo de risco. There have always been alternatives for distance students. Sempre houveram muitas alternativas aos alunos que aprendem à distância. If they weren't using artificial intelligence, they could turn to their brother or their boyfriend or their mother. Se não fosse pela inteligência artificial, antigamente poderia ser eles usando a ajuda de alguém próximo, como um irmão, um namorado, enfim. Distance educators understand that it's difficult
may be impossible to exercise control at a distance. E os educadores à distância percebem que às vezes é difícil de exercer controle dentro do contexto de ensino à distância. Ultimately, although there's always a need to certify, the most assessment, ultimately, although there's always a need to certify, the most important assessment has always been self-assessment. E no final, apesar de sempre haver a necessidade de avaliar e certificar o trabalho do aluno, em última análise, a análise maior é a autoanálise, né, do aluno sobre o que ele fez. The student learning at a distance needs to form a greater awareness of themselves and their understanding of the material. O aluno à distância, ele precisa formar uma compreensão muito maior sobre um nível de compreensão muito maior sobre a materialidade. When we educate, we need to ask, what are we measuring? Quando a gente está educando, precisamos avaliar e se perguntar o que nós estamos, na verdade, avaliando, né? O que estamos passando. In a lot of work being done in online and distance education, people depend on rubrics and competency frameworks. Muito do trabalho feito online e no ensino AD depende de rúbricas e competências robustas. They define the knowledge and skills a student needs to have and the evidence that would show they have that knowledge and skill. Eles estabelecem as habilidades que o aluno precisa ter e as evidências que ele sabe apresentar esse conhecimento. But today, more so than ever, we need assessment that captures the student's understanding. Mas hoje, mais do que nunca, precisamos de avaliações que consigam capturar o nível de compreensão do aluno. That's different from just repeating back the information that we're given. Isso é diferente do que apenas repetir a informação que nos foi dada. Understanding means the ability to articulate explanations. O entendimento significa a habilidade de articular explicações. Where these explanations apply in specific and different contexts. Onde essas explicações se aplicam em diferentes contextos, em contextos específicos, desculpa. Where these explanations use metaphors and illustrations to show awareness of the patterns that form them. Onde essas explicações usam metáforas e ilustrações para mostrar a ciência dos padrões que as formam. Showing understanding means showing a capacity to make connections across domains. Mostrar compreensão é mostrar a capacidade de fazer conexões entre diferentes áreas de conhecimento. It means showing skill in navigating novel environments and contexts. E isso significa, né, mostrar o entendimento significa mostrar a habilidade em navegar diferentes, novas áreas, novos conhecimentos, novos contextos. We also saw many presentations about inclusion, accessibility, and cultural diversity. Também vimos muitas apresentações sobre inclusão, acessibilidade e diversidade cultural. Long day, eh? Sorry. So some of the inclusion efforts described this week were assistive technology, accessibility for the deaf, digital inclusion, and inclusion of Black and Baradura literature.
E algumas das coisas que vimos essa semana falam sobre os esforços de inclusão descritos como a tecnologia assistiva, acessibilidade às pessoas que com deficiência auditiva, inclusão digital na Amazônia e inclusão de pessoas negras, de acordo com a literatura do Beira-Diera. Why does this even matter? E por que isso importa? First, it's because understanding is inherently plural. Porque a compreensão é inerentemente plural, necessariamente plural. What I mean by that is there is never a single way of understanding, but always many ways of understanding. O que ele quer dizer por isso é que nunca há apenas uma maneira de entender algo, mas várias maneiras de entender algo. In addition, understanding expressed as comprehension means all is all-encompassing, which drives social inclusion. Can you repeat? I'm sorry. Understanding, understood as comprehension, means being all-inclusive or all-encompassing, which drives social inclusion. Além disso, a compreensão entendida, o entendimento compreendido como compreensão significa abarcar tudo, né? Abarcar todas as áreas de conhecimento, ser inclusivo com as pessoas. Explanation drives context. Explanation creates a need to know what the context is. A explicação leva ao contexto e leva à necessidade de saber o que é o entendimento é. The question posed in an explanation is never simply, why did this happen? A questão colocada do porquê nunca é muito óbvio, né, sobre o porquê isso acontece. The question posed is always, why did this happen instead of that? Na verdade, a verdadeira pergunta deve ser feita é por que isso acontece no lugar daquela outra coisa. It's like if you see a bush growing, you ask, why is a bush growing there? The answer depends on the alternatives. Se você vê um arbusto crescendo, a pergunta não é por que esse arbusto está crescendo, mas por que esse arbusto está crescendo ali. E a resposta depende de vários fatores. Why is the bush growing instead of a tree? Por que está crescendo um arbusto no lugar de uma árvore, por exemplo? Why is a bush growing instead of nothing? Ou por que está crescendo um arbusto no lugar de não estar crescendo nada? Why is a bush growing in the middle of the house? Por que está um arbusto crescendo dentro de casa? Why is this kind of bush growing? E por que esse tipo de arbusto está crescendo? And so on. E por assim diante. The alternatives depend on what we can imagine might be the case. As alternativas podem depender do que a gente acha que possa ser o caso. And our imagine depends on our perspective or our point of view. E o que a gente imaginar vai depender da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. And that's why we want to include. And that's why we want E isso to é o que a gente quer include incluir. as many points of view as possible. Esse é o motivo pelo qual a gente quer incluir tantos pontos de vista quanto possível.
So that's what I mean when I say understanding is social and contextual. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que o entendimento é contextual. The meaning of a question, the meaning of an explanation emerges through interaction with these different cultural, geographical, and linguistic networks. Can you repeat just the ending? Interaction with these cultural, geographical, and linguistic networks. Assim, o significado de uma questão ou explicação surge através de interação com redes culturais, geográficas e linguísticas. Connectivity breaks down the barriers in society. A conectividade rompe as barreiras dentro da sociedade. For example, geographic isolation, social inclusion, inequalities. Aí ele cita exemplos de coisas que ela rompe, como isolamento geográfico, a exclusão social e desigualdades estruturais. And it allows a more comprehensive understanding to emerge from broader participation. E isso permite uma compreensão, um entendimento mais expandido a partir de uma participação mais ampla. Diversity and inclusion also support and require multiple modes of expression. Diversidade e inclusão também são suporte, né, para múltiplas formas de expressão. I identify two aspects of this here. Ele identificou dois aspectos disso aqui. First, in the pedagogy and technological support to help with different modes of comprehension, different representational systems. Eles falam sobre o apoio tecnológico e pedagógico e também sobre um trabalho com diferentes perspectivas. And also mechanisms to include diversity of perspective, including language, culture, and region. E aí ele cita os exemplos, né, de perspectivas de diversidade, como a diversidade de perspectiva, como práticas linguísticas, narrativas culturais e epistemologias regionais. In connectivism, we talk about something called the semantic principle. No conectivismo, a gente falou sobre algo chamado o princípio da semântica. The semantic principle is based on an understanding of how networks are successful. O princípio semântico é baseado numa explicação. Can you repeat, please? Is based on an understanding of how networks are successful. Sim, o princípio semântico é baseado no entendimento de por que as redes têm sucesso. All right, it was in this slide. Sorry. That's okay. It's hard. It's a hard job. I totally get it. Success means capacity to learn. Sucesso significa capacidade de aprender. And that can be described, if you wish, in physical terms like growth and adaptation. Isso pode ser escrito como crescimento ou adaptação. In the psychology, in terms of neural networks, that's known as plasticity. Em termos de redes neurais, isso é conhecido como neuroplasticidade. It's what helps a network shape itself and grow in response to stimulation. É o que ajuda uma rede a se remodelar para crescer em direção ao estímulo.
There are 4 elements of the semantic principle. Há 4 elementos do princípio semântico. Autonomy, which means each member in the network organizes themselves. Autonomia, falando que cada membro da rede se organiza sozinho. People decide for themselves what they believe, what they value, what they want, what they need. As pessoas decidem por si mesmas o que elas acreditam, o que elas valorizam, o que elas querem, o que elas precisam. What tools they use. Quais instrumentos usam. Diversity means that each node, each person in a network represents a distinct context or a distinct perspective, a point of view. A diversidade significa que cada pessoa dentro da rede representa um contexto, uma perspectiva diferente. We each have our own experiences. Todos nós temos nossas próprias experiências. And it's our experiences from which we learn. E as experiências são a partir do que a gente aprende. Openness means being receptive to input from outside the network and from each other inside the network. E a abertura, né, a estar aberto a receber, seria a receptividade de uma das pessoas para poder receber de outra pessoa de dentro da rede ou de alguém de fora da rede. And interactivity means that knowledge is emergent or is based on patterns in the network as a whole. E interatividade fala que os conhecimentos são emergentes da própria rede como um todo. We often think of knowledge as something transmitted from one person to another person to another person. Sempre nós costumamos pensar no conhecimento como uma coisa que é transmitida de uma pessoa para outra, para outra, para outra. But that's just a signal or an artifact. Mas isso é só um sinal ou um artefato. The knowledge is the totality of this. O conhecimento é a totalidade disso. So for assessment, then. Na avaliação, when we're talking about diversity, equity, and inclusion. Quando estamos falando de equidade, I'm sorry, can you repeat those 3? Diversity, equity, and inclusion. Quando estamos falando de diversidade, equidade e inclusão, it's not based on rules or frameworks. São baseados em regras ou em estruturas pré-definidas. Assessment itself is a process of interaction and adaptation. A avaliação em si é um processo de interação e de adaptação. Dave Cormier used to say, success in a course is whatever you think success in a course is. Ele citou alguém chamado Dave Yates e ele dizia que o sucesso é aquilo que você define dentro de um curso. The development of understanding. O desenvolvimento da compreensão. We assess whether the development of understanding is intercultural. A gente avalia se o desenvolvimento do aprendizado é intercultural. Is it interactive and does it adapt? É interativo e ele se adapta? What that means is, can we see it represented in individual communities? Conseguimos ver ele sendo representado em comunidades individuais? And can we see individual communities represented in the understanding? E conseguimos ver comunidades individuais representando ele e entendendo ele? We are inclusive if we can apply concepts across
different socio-cultural modalities, across different languages, into different communities. Nós somos, inclusive, se conseguimos aplicar esses conceitos através de diferentes contextos sociais, diferentes modalidades sociais, modalidades socioculturais. Now let's move to the subject of innovation. Mudando para o assunto de inovação. It's another topic that has been discussed in this conference. Que foi outro assunto discutido nesta conferência. Participants have talked about innovation frameworks such as B-thinking or minimal viable product development. Os participantes discutiram sobre instrumentos de inovação como B-thinking ou MVP, desenvolvimento MVP, que é o produto viável mínimo. These methodologies redefine innovation as creative, iterative, and user-centered. Essas metodologias, elas redefinem inovação a partir de uma perspectiva criativa e centrada no usuário. They contrast with top-down prescriptive methodologies, such as ADDIE or Waterfall. Elas contrastam com outras metodologias anteriores que eram verticais, de cima para baixo, como ADDIE e Waterfall. This model of innovation breaks down the client-server model, where one person provides and another person receives. Me rompe com um modelo de cliente e servidor, onde uma pessoa cria, uma pessoa fornece e a outra simplesmente recebe. It's a more interactive process where both sides create and both sides receive. É mais sobre um processo co-criativo, onde nenhum lado deixa de criar ou participar do processo e deixa de receber também. We see this expressed very frequently in Canada in indigenous contexts. No Canadá, a gente vê isso sendo aplicado muito frequentemente em contextos indígenas. The phrase is used, "Nothing about us without us." Eles repetem uma frase que parece ter sonado chavão, que é nada sobre nós que não nos inclua, nada sobre nós sem nós. So we can think of, if you will, understanding as iterative explanation leading to innovation as problem solving. Nós podemos pensar, se você assim quiser, que o entendimento é uma explicação interativa que leva à inovação e à resolução de problemas. Innovation gets talked about a lot. As pessoas frequentemente falam de inovação, né? And it's usually represented in a simple structural linear model. Mas geralmente ela é representada a partir de uma estrutura linear. An academic comes up with a new idea. Um acadêmico geralmente vem e traz uma nova ideia. An entrepreneur takes it to market. E um empresário leva essa ideia para o mercado, para mercantilizar ela. And government and the financial community move it to commercialization. E os governos e comunidades menores usam esse conceito para poder ser usado dentro de contextos de negócios. These steps and even the people are always thought of as separate. As pessoas sempre pensaram nesses passos, né, que foram descritos dentro desse processo como separados. Innovation is thought of as solving predefined problems in predefined problem spaces. Can you repeat, please? Innovation is thought of as solving predefined problems in predefined problem spaces. A inovação é pensada como se fosse uma questão de resolver problemas pré-definidos em ambientes pré-definidos. Innovators are told to ask,
potential customers, what keeps you awake at night? E aí, geralmente, as pessoas são levadas a ser perguntadas pelo o que te mantém acordada de noite But nas pesquisas de mercado. we're seeing models of innovation that operate through much greater interactivity. A gente vê modelos de inovação operando a partir de meios de conectividade, de interatividade. They're based on iterative prototyping. Try something, try it again, try it again. E são baseados em protótipos iterativos, dizendo, teste isso, teste aquilo, teste isso de novo. This process results in systematic insights. Esses processos levariam a descobertas sistemáticas, né? Reflexões sistemáticas. It illustrates problems you didn't know you had and solutions you didn't know you could find. Ilustra problemas que você nunca soube que tinham e que você nunca... Can you repeat the final part? Solutions you didn't know you could find. E soluções que você não achou que poderia encontrar. You discover new and emergent user requirements. E descobre novos pré-requisitos. Não, se descobre novos requisitos do usuário. And you might say, if you're forcing a solution onto a community, you haven't understood the problem. Se você está e a gente pode dizer que se você está forçando uma solução para uma comunidade, sem ela ter participado da construção da solução, você está sendo parte do problema. We see this expressed in connectivism. A gente vê isso expresso no conectivismo. We see that innovation is pragmatic and contextual. Que a inovação é pragmática e contextual. It's situated in specific environments for specific people. É situada em ambiente específico para pessoas específicas. It's interactive, the result of working cooperatively. É interativa, é o resultado de trabalhar em colaboração. And it's distributed. It's not just one thing, but it's distributed through a variety of people and a variety of different physical artifacts. E é distribuída entre diferentes pessoas, diferentes artefatos de entendimento. And it forces us to innovate differently. E nos força a inovar de forma diferente. To explain why we made the decisions we did. E explicar por que fizemos as decisões que tomamos. Tomamos as decisões que tomamos. To understand people from their point of view. Entendendo as pessoas a partir do seu ponto de vista delas. To reframe and change both the problems and the solutions when the environment changes. E adaptar as soluções, as propostas de soluções quando os problemas mudam, o ambiente muda. And to integrate feedback and develop new models, reflexivity. E integrar comentários oferecidos, né, pelos usuários para desenvolver novos modelos, novas soluções para se adaptar a contextos que estão evoluindo. In a connectivist world, we're never looking at just one thing. No mundo de conectivismo, a gente nunca está olhando sempre para a mesma coisa. We're looking at multiple problems from multiple perspectives. A gente está olhando para múltiplos problemas de múltiplas perspectivas. And it illustrates how difficult it is to model high-level abstractions in networks. Isso ilustra quão difícil é modelar
abstrações de alto nível, or distributed causal reasoning when a whole community thinks that one thing causes another. ou definir razões razões causais distribuídas quando toda uma comunidade pensa que o problema é outro. Or when there are multiple causes for a particular effect. Ou quando há múltiplas causas para um efeito, para um evento específico, um fato específico. Or when we don't know what the cause is. Ou quando não sabemos qual é a causa. And the difficulty of understanding group creativity and collaborative understanding. Can you repeat, please? The difficulty of understanding group creativity and collaborative understanding. A dificuldade de entender criatividade em grupo e compreensão colaborativa. So, how do we assess innovation in this environment? Como que avaliamos inovação dentro de um ambiente assim? Do we see a consistency of patterns and principles across different domains like health, education, and public services? A gente consegue ver uma consistência de padrões e princípios entre diferentes áreas, como educação, sistema público, etc. Can we describe and explain solutions using metaphors or analogies? A gente pode escrever e explicar soluções usando metáforas ou analogias? And the point of that is to be able to represent in an intuitive way to different communities the reasoning or the pattern of thinking. O objetivo disso é explicar, é ser capaz de representar intuitivamente como se opera a racionalização, o padrão de pensamento em diferentes comunidades. There's also discussion of digital sovereignty and sustainable governance. Também houve discussão durante o período do Congresso sobre soberania digital e governança sustentável. This blends several concepts together. Que mistura vários conceitos juntos, né? Some of the public policy themes we heard this week included the post-COP30 environment, digital sovereignty in the Amazon, and interoperability in public services. Alguns dos temas que a gente viu essa semana incluíram ESG na COP30, soberania digital na Amazônia e interoperabilidade em serviços públicos. Once again, we see the same pattern. Mais uma vez, a gente vê o mesmo padrão. Public policy requires understanding as a collective, institutional, and social process. A política pública requer a compreensão como coletivo, a partir de um ponto de vista institucional, um processo social. We're never looking at one thing, we're looking at the system as a whole. Nunca estamos olhando para apenas uma coisa, mas para o sistema inteiro. Public policy is based often on values. A política pública frequentemente é baseada em valores. It's important to understand that no single principle can define public policy. É importante entender que nenhum princípio em particular define a política pública. Because a community is a network, there will be a range of principles, a range of values. Porque uma comunidade é uma rede, vai haver uma variedade enorme de princípios.
e de valores. I list a number of them here. E aí ele fala, eu elenco alguns aqui. And these are all expressed differently in different contexts. Que são expressas de forma diferente em diferentes contextos. That's why public policy is hard. É por isso que políticas públicas são difíceis. Policies depend on interconnected institutions. Políticas públicas dependem de instituições interconectadas. Knowledge in public policy emerges from shared deliberation. O conhecimento nas políticas públicas emerge a partir de uma deliberação compartilhada. And decision-making involves distributed expertise. E o processo de tomada de decisão envolve uma especialização difusa, distribuída. When these aspects are not followed, that's where we see public policy begin to fail. Quando esses aspectos não são seguidos, é quando a gente vê políticas públicas começarem a ter problemas. Public policy is about more than rules that administrators need to learn. Política pública é muito mais do que regras que os agentes públicos precisam aprender e aplicar. We might say that public policy expresses intent. A gente pode dizer que elas expressam a intenção, uma intenção. But this intent is realized in different ways in different environments. Mas essa intenção é concretizada em diferentes contextos, diferentes ambientes. To realize intent, an administrator must be autonomous. Para realizar, para concretizar uma intenção, o administrador tem que ser autônomo. In order to understand complexity, to navigate through networks, and to integrate local knowledge. Para conseguir entender a complexidade, navegar entre diferentes redes e integrar conhecimentos complexos. So the sorts of questions we ask of public policy are questions like these. Então, as perguntas que a gente faz sobre política pública são essas. Was the policy based on cross-sector communication and interactive decision-making? As políticas estão sendo feitas a partir de uma comunicação cruzada entre os setores e com uma interação no processo de tomada de decisão? Does it, in other words, represent emergent knowledge rather than a single point of view? Ela sai a partir de uma perspectiva de conhecimento emergente de diferentes pessoas ou de apenas perspectiva de uma só? Is there a story describing how these values or how these abstractions can be actionable, can actually be implemented in local contexts? Existe uma história que descreve como esses valores serão acionados em diferentes contextos? Em contextos particulares? And can we describe the patterns and principles involved in metaphors? E a gente consegue... Can you repeat, please? Can we describe the patterns or principles in metaphors? Podemos escrever os padrões e os princípios em metáforas? In other words, a language that makes the underlying pattern easy to grasp. Outra forma de colocar essa pergunta seria: isso faz o padrão subjacente fácil de ser compreendido, de ser pego, de ser manejado? All right, we're almost there. It's really hard, isn't it? It's a bit. Yeah. So for those of you who are listening, thanks for hanging in there.
Para todos vocês que estão escutando, obrigado por terem chegado até aqui. So we're looking at academic workflows. Então a gente vai investigar um pouco agora sobre o processo acadêmico, né, de workflow acadêmico. Topics discussed at the conference include research methods, submission practices, and professional development. Alguns dos temas escritos no congresso incluem métodos de pesquisa qualitativa, prática de submissão no repositório e desenvolvimento profissional dos professores. Overall, it presents a perception of understanding as something that is disciplined, documented, and reflexive. Of something that As something that is disciplined, documented, and reflexive. No geral, ela apresenta a percepção de compreensão de algo que é disciplinado, documentado e já refletido previamente. And that's a bit hard to reconcile with a picture of knowledge that is based on interaction in a network. Isso é difícil de reconciliar com uma figura de conhecimento baseado na interação entre diferentes redes. If we think of academic networks, we can think of different aspects of them. Para pensar em redes acadêmicas, a gente precisa pensar em diferentes aspectos dela. There are the artifacts that are produced by networks. Existem os artefatos produzidos em rede, por redes. There are the structures that we find in academic networks. Há estruturas que a gente pode encontrar dentro de redes acadêmicas. And there are the practices undertaken by academics working in networks. São práticas que são praticadas pelos acadêmicos trabalhando naqueles contextos. These all taken together lead us to an understanding of academic networks that is more like connectivism than a static and rule-based process. These all taken together lead us to understanding? Lead us to an understanding of. Of academic networks. Elas todas essas ideias juntas levam a gente a uma compreensão de redes acadêmicas based more on connectivist principles than on rigid rules and frameworks. Baseadas no conectivismo, mais do que em estruturas rígidas. As a researcher, this comes up for me a lot. Como pesquisador, isso aparece para mim com bastante frequência. People always want my research to conform to various research methodology. As pessoas sempre querem que minha pesquisa se conforme à metodologia de pesquisa, a outras metodologias de pesquisa. But in a reactive and interactive environment, you can't define on a single, you cannot depend on a single fixed methodology. Mas em um ambiente reativo e interativo, você não pode depender apenas de uma metodologia. It's a different kind of model. É um tipo de modelo diferente. It's a model that sees understanding as a community process. É um modelo que vê a compreensão como um processo de comunidade. It's a model where understanding develops through discursive exchange, by talking to each other. É um modelo que abarca um entendimento que se desenvolve através da troca de discurso, troca de ideias.
In an academic environment especially, meaning and comprehension is mediated by tools. No contexto acadêmico, em particular, o significado é mediado por instrumentos. Aí cita software, database e repositórios. And with each new connection and each new tool, our E com interpretation, cada nova conexão cada novo instrumento, our interpretation changes and evolves slightly. a nossa interpretação desenvolve e cresce devagar, por cada vez mais. It's a model where academic comprehension and explanation are historically contingent, methodologically diverse, and inherently social. É um modelo onde a compreensão acadêmica e a explicação acadêmica são contingentes com a história, com a diversidade metodológica, é metodologicamente diverso, né, e inerentemente social. So how do we assess academia? Então, como a gente avalia a produção acadêmica? Como a gente avalia a produção universitária? It's not about publication counts or citations. Não é sobre contagem de publicações ou citações. It's more about, how do I want to put this? It's more about how academic principles expressed as rigor emerge. It's more about protocol than standards. É mais sobre como o rigor acadêmico surge em redes de conhecimento distribuído. It's about how reasoning is negotiated and justified. É sobre como a racionalidade, o racionamento é negociado e justificado. We ask, did a practice or a theory emerge from a community discussion? A gente se pergunta, então, alguma prática surgiu a partir de uma teoria, de uma comunidade, de uma discussão de uma comunidade? Can we see that discussion? Was that discussion transparent? Se a gente consegue ver essa discussão, ela foi transparente? Were we able to be part of that discussion? Nós fomos incluídos nessa discussão? Were individual and distinct perspectives or points of view respected? As diferentes perspectivas dos indivíduos foram respeitadas? Can we see how that method or theory would apply in our own community? A gente consegue ver como que aquele método ou teoria se aplicaria na nossa própria comunidade? Is there a way I can express it in my own words? Existe uma maneira de eu aplicar isso no meu próprio trabalho? Is there a way I can show that it's true or prove that it's false? Há uma maneira de eu provar que é verdade ou mentira, ou falso? So just a couple of final remarks. Só alguns comentários finais. We often hear in all of these domains about objectivity and subjectivity. A gente frequentemente escuta em várias áreas sobre objetividade e subjetividade. It's that old debate between the modern and the postmodern. É o discurso velho sobre o moderno e o pós-moderno.
But knowledge and understanding are based on pattern recognition. Mas conhecimento e compreensão são baseados em reconhecimento de padrões. And patterns are both objective and subjective at the same time. E conhecimento é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. There's no real sense to be made of the distinction between objective and subjective methodology. You're on mute. I'm sorry. Não existe uma diferença a ser traçada entre o método objetivo ou subjetivo. And this applies to all of the domains that I've talked about tonight. Isso se aplica a todos os domínios, todas as áreas que eu falei hoje. Communities and social development are probably best understood from this perspective. Desenvolvimento social provavelmente é melhor entendido a partir dessa perspectiva. Because we are engaged in both knowing about them and being in them at the same time. Porque estamos inseridos todo no contexto de saber sobre eles e estar neles ao mesmo tempo. Thank you, everybody, so much for your time and your patience. Obrigado por estarem aqui, por terem cedido seu tempo e paciência. And I would appreciate either now or later any comments, questions, or opinions that you may have. E eu ficaria grato se vocês compartilhassem qualquer opinião agora ou depois sobre a opinião de vocês, perguntas e dúvidas agora ou depois. Thank you. Alguma pergunta no chat? Marcelo Batista said, "This lecture has brought a lot of learning. Congratulations." Thank you. Olá, professor. Muito obrigado aí pela excelente palestra. Francilei dos Santos said, "I thank you for the excellent lecture." São comentários de agradecimentos aí pela brilhante palestra. Obrigado por compartilhar aqui neste momento. Tive que assumir aqui no lugar da professora Ilma, que ela precisou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Marcelo dos Santos is thanking the professor for everything he said. I do hope you found it useful. Any não questions? Temos nenhuma pergunta. Desculpa. I'm sorry, I asked in English. I was trying to ask them in Portuguese. Sometimes, like, we forget to swap, right? Yeah. They don't seem to be asking anything right now. Professor. Yeah. It's the last talk in a 4-day conference. I understand. Alô? Oi, Vinícius. Consegue me ouvir? Oi. Tá me ouvindo? Oi, oi, oi. E aí? Alô? Oi. Pessoal, a gente vai agradecer aí a participação de todos, agradecer o professor pela brilhante Can you hear me? fala. I heard the very last thing. Francisco dos Santos is asking, how does Stephen evaluate, how does he assess digital innovation in today's world? How do I assess a digital innovation? I think you're in muted. world? Am I? No. No, I'm not muted. You should be able to hear me. I can't Can you hear you. me? Can you hear me? I hear you. Does anyone hear me? I can't hear you. Can you hear me? Yes.
How weird. Test 1, 2. Yes, my microphone is working. Test 1, 2. For some reason, I can't hear anyone. I think that's just you. Well, does anyone hear Vocês me? conseguem me escutar? Well, the question was, just in case somebody can hear me. For some reason, I cannot hear you. Oh. Professor Stephen, Professor Samuel just said that if I cannot hear, we had better finish the lecture right now. But he's thanking you greatly and deeply for your contribution. Okay? Thank you. And I'm sorry, I don't know what happened to my computer just now. Fortunately, we were able to finish everything before it panicked. How strange that was. Thank you. Pessoal, vamos encerrar aqui. This technical issue, just write it in. Agradecer a participação de todos aqui no nosso congresso e esperamos ver vocês até o próximo congresso. Um forte abraço. Thank you, everyone.